Eu sou Índia O'Hara e hoje eu sou mãe solo porque eu não consegui edificar o meu lar. Quando eu era casada, eu fui traída grávida e eu descobri. E eu devia ter tido paciência. Foi uma traição virtual, não foi uma traição física. Eu me desesperei, eu tive uma crise de ansiedade, eu chorei, eu botei ele contra a parede. Ele me repreendeu. Quando eu abri o celular dele, tinha muitas conversas com muitas pessoas, com homens, com mulheres. E ele falou que tudo isso era um teste e que eu tinha perdido no teste dele. E eu fiquei péssima porque eu não queria ser uma esposa ruim. Eu questionava muito de todas as coisas e ele ficava irritado comigo. Quando a gente se conheceu, ele já havia me contado que era ele que sustentava a casa da mãe dele. Ele falou pra mim que ele gostava muito de ler, muito de trabalhar, que ele era formado em teologia, filosofia e que ele só morava na mesma casa que a mãe dele pra ajudar ela. Então cada coisa que ele falava pra mim me conquistava muito, porque eu gosto de trabalhar e eu gosto de homem trabalhador. Quando a gente foi morar junto, ele meio que não tava trabalhando e eu questionei. E ele falou que tinha dado uma pausa no trabalho pra poder me ajudar na gravidez, já que ele era autônomo. Eu pensei que ele era o homem diferente de outros homens. Eu via ele jogar videogame o dia inteiro, via ele jogar as roupas dele sujas, tudo no chão do quarto. Peguei ele fazendo xixi na pia do banheiro. Ele disse que quando me conheceu eu era um doce, mas que depois que começou a morar comigo, eu comecei a mostrar minhas garras. E até hoje eu me sinto mal. Quando eu acordava de manhã cedo, que eu ia escovar meu dente, saía aquele cheiro de mijo de dentro da pia. E eu tava grávida. Eu não conseguia ficar sem questionar, eu não conseguia ser silenciosa. E quando ele passava o dia inteiro jogando, que eu não reclamava, ele dizia que eu era a mulher mais perfeita do mundo. Eu pagava muitas contas, as contas dele e as da mãe dele, as de luz que davam R$800. Eu paguei feiras de compras caríssimas. E aí eu comecei a questionar por que a gente não dividia as despesas de uma forma mais justa, ou porque pelo menos eu não só pagava as contas da gente, ao invés de pagar as contas da mãe dele. Ele e a família dele começaram a pensar que eu queria o dinheiro deles. Chegou um momento que eu saí do trabalho porque eu tive Covid grávida. E a minha gravidez foi toda de risco. O médico tinha me proibido de fazer esforço, de ficar descendo, subindo escada. Mesmo sem trabalhar CLT, eu continuei trabalhando de casa. Tentei abrir uma lojinha com coisas otaku, geek, fazia vários trabalhos freelancers de social media, de design gráfico, fazia identidade visual. Eu comecei a ficar sobrecarregada, porque tinha tudo isso que eu tava fazendo pra ganhar dinheiro, ainda tinha um trabalho de casa, aí tinha gravidez de risco, eu ia dormir 3 horas da manhã de tanto jogar e acordava 4 horas da tarde. E ele fumava muito. Ele me contou que fuma desde os 14 anos de idade, mas o pai e a mãe dele diziam que era minha obrigação fazer ele parar de fumar. Eles eram cristãos e diziam que eu, como esposa, tinha que aprender a educar o meu marido, que eu não tava me esforçando o suficiente. Eles falavam que eu tinha que ser calma, e eu tentei, eu juro. O pai dele me aconselhava muito, sabe, porque ele era pastor, e ele falava pra mim que eu não sabia ser submissa, que eu não sabia edificar o lar. Ele me dava várias lições de moral sobre eu aprender a cozinhar pratos mais variados, sobre eu lavar as roupas na mão. Tinha uma máquina de lavar lá, que inclusive eu comprei com meu dinheiro. Mas ele dizia que mulher de verdade, mulher raiz, tinha que lavar as roupas na mão. Eu chorava, eu tinha crise de ansiedade. Eu me lembro de todas as vezes o pai dele falar sobre fazer o exame de DNA. Assim que meu filho nasceu, eu propus várias e várias vezes. Eu falei, eu pago esse exame, vamos, eu chamei, eu procurei. E isso me deixava indignada porque me julgava tanto com isso, mas quando eu chamava pro vamos ver, não queria. Essas coisinhas aqui e ali foram virando coisas maiores. Ele falava que eu era intelectualmente fraca, eticamente desagradável, que ele não ia mais me suportar, porque ele estava gastando muito tempo pra me educar. A mãe dele já pegou várias roupas minhas e jogou fora. Ela dizia que as minhas roupas não era roupa pra uma mulher de família usar. E questionava o tempo todo meu estilo, meu gosto. Eles faziam bastante coisa sem o meu consentimento. Sumiam meus livros do Harry Potter. E à medida que a gravidez foi passando, as coisas foram evoluindo, ele olhava pra mim e falava, você como mulher, você me noja. Você me dá desgosto. Ninguém quer você. Um dia eu vou abandonar você e o menino. Ele não chamava de filho. E ele ria de mim. Ele fazia piada. E aí, quando ele não ria de mim, ele simplesmente se calava. Passava dias dentro da mesma casa, sem falar uma palavra comigo. Eu fui perdendo meu brilho, eu não era mais a mesma pessoa. Ele sempre dizia que eu tinha que valorizar muito ele, porque ele me suportava. Ele era um dos únicos homens nesse mundo que conseguiria me suportar. Uma vez a gente foi morar na roça, e do nada as galinhas apareciam depenadas, assim, como se fosse uma maldade de alguém ou alguma coisa. E ele ria de dentro do quarto. E a mãe dele ficava desesperada, sem saber quem foi que fez isso. E ele chegava com os ossos de uns animais. Uma vez ele pediu pra eu me ajoelhar. Ele estava sentado na cama e ele pediu pra eu me ajoelhar. Foi uma vez que ele brigou com a mãe dele. Então ele fez um plano maluco, segundo ele, pra conseguir ter direito à herança da mãe dele. Mas ele disse que se eu não contasse pra mãe dele o que ele pretendia fazer, eu ia restaurar a confiança. Já liguei algumas vezes pra polícia, porque eu ficava com medo de algumas coisas, eu tava me sentindo muito mal. Em muitos momentos eu não sabia pra onde ir. Depois que meu filho nasceu, a gente se separou e voltou algumas vezes. Mas todas as vezes foi um abandono. Ele e a família dele juntavam as minhas coisas sem o meu consentimento. E esperavam um momento que ou eu ia sair de casa, ou eu ia fazer alguma coisa na rua com meu filho, ou eu ia vacinar, qualquer coisa. Quando eu retornava, já estava tudo arrumado, eles estavam me filmando e perguntando, por que você não tomou seus remédios? Mas eu não tomava remédios. Eles queriam criar uma situação de que eu era maluca, de que eu era louca. Eles prenderam meus documentos por 2 semanas e eu tive
tive que ficar implorando pra pegar meus documentos de volta. Eles queriam porque queriam me internar numa clínica psiquiátrica. Conseguiram me internar numa clínica psiquiátrica por 15 dias. Falavam por aí que eu era louca, que eu era histérica, que eu não tinha família, que eu não tinha referência. Assim que eu saí da clínica psiquiátrica, eu peguei o meu filho e eu fui na Secretaria da Mulher, eu fui na delegacia. Não chegou a me bater, mas eu junto provas até hoje. Eu podia ter falado isso antes, ou eu podia nunca ter falado isso. Mas em pleno 2026, já saíram inúmeras notícias de violência contra a mulher. E eu quero dizer que toda pessoa que tem um relacionamento que teve violência física, essa violência começou como violência psicológica. Isso é só um pouco do que eu vivi, mas é a realidade de muitas mulheres no Brasil. Quase 3 anos sem contato com esse dementador, e hoje eu percebo que se talvez o contato continuasse, coisas piores poderiam acontecer. Às vezes uma história de terror começa com uma conversa no Tinder, um rosto bonito, um look preto e um homem que sonha em ser pai. Ainda bem que eu não soube edificar esse lar. Não deixem que distorçam a Bíblia para te manter presa. Não deixem que façam um jogo de punição e recompensa para te manter refém. Não deixem que te impeçam de trabalhar. Não deixem que te façam de empregada. Não tenham medo de gritar, de contar sua história e de procurar ajuda. Desde cedo, a gente aprende que ser mulher é resistir. Gritem, eu não sou louca, eu não sou esquizofrênica, não sou histérica, nem mal comida, nem azeda e nem mal amada. Se eu precisar contar minha história milhões de vezes, eu vou contar. Que nenhuma história seja silenciada.